Queridos amigos, muita paz a todos, uma alegria imensa estarmos juntos para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus, da nossa tão querida doutrina espírita, que com tanta alegria e satisfação nós procuramos todos militar, seguir e, acima de tudo, o amor de Deus que nos abençoe em mais uma existência, para que possamos ter um trilho correto em um período de tantos desafios, podemos trilhar a caminhada que Jesus nos deixou, independente da religião a que a pessoa pertença, mas procurar seguir o caminho do bem, seguir o caminho do amor, da caridade, que isso é o mais importante. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine para mais um momento de trabalho no bem, juntos, que estaremos realizando em nome do Senhor. E nós vamos ler uma página para fazer logo em seguida a nossa prece inicial. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa página é do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. O título é Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um momento em que estamos contigo para refletir, crescer juntos na tua direção, fortalecendo os laços de amor e fé, fortalecendo os teus ensinamentos de luz e paz que o Senhor, com tanto carinho e amor, legou à humanidade. Que possamos cada vez mais incorporar esses ensinamentos de luz para dar a nossa contribuição na construção de um mundo melhor, através do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus, e graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, uma reflexão, uma reunião, onde sempre refletimos e debatemos sobre as mensagens e temas relacionados ao Evangelho, relacionados à atualidade, relacionados àquilo que verdadeiramente importa da religião à luz da doutrina espírita. Hoje, em especial, falaremos sobre espíritos novos, novos rumos, uma temática relacionada à tarefa de evangelização e de educação das novas gerações. Que Deus nos abençoe, sejam muito bem-vindos para mais esse momento e muito obrigado pela presença. Quando nós falamos sobre
a necessidade de transformação, de mudança e da mudança do próprio planeta, nós estamos falando de algo que é inevitável para a transformação da própria humanidade. Da mesma forma que as pessoas mudam, se transformam, também o planeta se transforma. E todos nós que estamos na Terra não podemos negar, independente de crença, de visão social que a pessoa tenha, mas não se pode negar que nós estamos vivendo um período de transição, um período de mudança, no mundo inteiro, uma transição de valores, transição de ideias, transição de significados, transição de conceitos, coisas que até poucos anos atrás não eram concebíveis, agora são, coisas que alguns anos atrás eram normais, agora não são mais, são combatidas como posturas preconceituosas, como posturas discriminatórias, e isso tudo revela uma transição que a humanidade está atravessando. Essa transição, naturalmente, é um privilégio para todos nós estarmos reencarnados nesse período, estamos na Terra nesse período. Por que é um privilégio? Claro que não existem privilégios nas leis de Deus, mas temos privilégio no sentido de que é uma oportunidade de ouro. É uma grande bênção estarmos na Terra nesse período. Por quê? Porque é um período de mudanças e aqueles que estamos aqui temos a grata oportunidade de colaborar nessa mudança. Porque todos nós temos essa grande missão, colaborar na construção de um mundo melhor. Muitas pessoas passam pela Terra e se perguntam: qual é a minha missão? Qual é a minha missão no mundo? Para que eu nasci? Todos nós temos a mesma missão. A nossa missão é colaborar na construção de um mundo melhor, de um mundo novo. Então, se você é daqueles que se debatem, o que eu vim fazer na Terra, por que eu estou aqui, para que eu nasci e etc., esqueça esses questionamentos e pense num ponto: a sua missão é colaborar na construção de um mundo melhor. Então faça todo o bem que esteja ao seu alcance e você estará construindo um mundo melhor, logo estará cumprindo a sua missão, porque todos nós temos essa mesma missão. Isso nos demonstra que esse período de transição que estamos vivendo é uma oportunidade de ouro, de desenvolvermos esses valores. Apesar das turbulências, das agitações que o mundo atual possui, nós temos uma possibilidade hoje de estudo, de interação social, de conhecimento através das redes sociais, de interação com o mundo, que nos possibilita uma atuação e um crescimento moral, intelectual, espiritual, que nunca houve na história da humanidade. Até poucos anos atrás, para nós lermos um livro, nós precisávamos comprar livros, muitos deles eram caros, precisávamos ir a bibliotecas, procurar livros emprestados quando encontrávamos esses livros emprestados. Hoje, basta entrar na internet e nós temos todo o conhecimento da humanidade disponível em vídeos, em livros, em tudo mais que quisermos para aprender. Então, uma época extraordinária que estamos vivendo. Naturalmente, que nessa época extraordinária de tantas mudanças, também concomitante a isso, e também graças a isso, está vindo ao mundo cada vez mais espíritos mais amadurecidos. É óbvio, para que a Terra possa se tornar um lugar melhor, um mundo de paz, um mundo regenerado, e é isso que ela se tornará, por isso tantas turbulências, por causa dessa transformação que nós estamos vivendo. Por isso se usa muito o termo transição planetária, transição do mundo, período de mudanças e tal. Por causa disso, a Terra está se transformando em um mundo melhor, em um mundo de paz, que ela não é ainda. Óbvio que ela ainda não é um mundo de paz, haja visto os problemas que nós vemos atualmente, mas ela será um mundo de paz, está em transição para isso. E para que ela seja um mundo de paz, naturalmente ela necessita que renasçam espíritos mais felizes. Que nós que estamos na Terra, sejam os mais antigos, ou seja, aqueles que estão nascendo agora, que sejam espíritos, seres humanos melhores, mais felizes, mais conscientes, mais maduros, mais moralizados, mais educados, mais evangelizados. Porque se eu quero um lugar melhor, eu tenho que ter pessoas melhores ali. É óbvio, os lugares eles são neutros. Eu tenho que ter pessoas melhores naquele lugar. A Terra é neutra. A Terra é um planeta maravilhoso. O que são os problemas do mundo? São os seres humanos que estão ali, que ainda provocam violência, maldade, corrupção e etc. No momento em que os seres humanos deixarem de fazer isso, naturalmente que esses problemas acabarão.
A terra em si é neutra, a questão é o comportamento do ser humano que nele está. E vindo para cá, seres humanos melhores, espíritos melhores reencarnando, e nós que estamos já na Terra procurando ser melhores a cada dia, naturalmente que a Terra se tornará cada vez mais um lugar melhor, pela educação, pelo amadurecimento e, acima de tudo, pela evangelização. E aí algumas pessoas se perguntam, mas qual seria a diferença de educação para evangelização? Educar já não seria o suficiente? Ora, a educação é óbvio que ela é fundamental. A principal ferramenta de desenvolvimento de um país é a educação. A principal ferramenta. Claro que a economia é importante, claro que a indústria é importante, claro que os empregos são importantes, tudo isso é importante no desenvolvimento de um país. Mas todo o país da humanidade que se desenvolveu e que cresceu teve como foco, como alicerce, investimento em educação. Porque é a educação que vai nos evitar de jogar lixo no chão, que vai evitar que nós venhamos a nos corromper, que vai evitar que a gente venha fazer essas atrocidades que vemos na sociedade. Então a educação é uma ferramenta principal. Mas por que então estamos falando de evangelização? Porque na verdade a evangelização ela é um passo além da educação. É um passo mais profundo. A evangelização ela é a educação do espírito. É a verdadeira educação. É a educação mais profunda, é a evangelização. Porque eu posso ensinar alguém, ensinar uma criança a lavar as mãos antes de almoçar ou a dar bom dia. Quando chegar perto de alguém, eu estarei educando. Mas não necessariamente eu tenho garantia de que essa criança será uma pessoa de bem. Na evangelização, eu não só ensino a dar bom dia, a lavar as mãos, como acima de tudo eu ensino essa criança ou esse jovem a amar as pessoas. E isso é ainda mais importante. Porque quando Jesus nos trouxe o Evangelho, o ensinamento principal era esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, quando ensinamos isso, estamos evangelizando o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando eu educo, eu estou levando valores educacionais que podem até induzir à prática do amor, mas não necessariamente ao foco da proposta educativa. Então a educação, ela é importantíssima, é fundamental, evidente isso. Mas a evangelização, ela está um passo além, porque a evangelização, ela induz ao amor ao próximo, ela induz a vivência da caridade. Então ela dá um passo mais profundo à evangelização do que a educação tradicional. Tanto que disse alguém certa vez uma frase que é atribuída ao espírito Amélia Rodrigues, não tenho certeza se é dela, mas é atribuída a ela, que diz que quem educa transforma, mas quem evangeliza salva. Porque quem evangeliza está educando para a eternidade. E essa é uma das grandes questões que nós temos que trabalhar, especialmente nesse período em que vivemos essa transição e que espíritos novos chegam para mais maduros, e nós que estamos na Terra temos a obrigação também de cultivar este amadurecimento. Sendo assim, é imperioso relembrarmos das palavras de Jesus. É imperioso lembrarmos de nosso Senhor, porque quando Jesus estava na Terra e ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, naquela maravilhosa passagem que o Senhor recebeu as crianças, algumas crianças passaram e os apóstolos tentaram, preocupados delas não incomodarem o Senhor, tentaram afastá-las, e Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Ele, quando disse delas é o reino dos céus, ele não estava se referindo que o reino dos céus era das crianças pura e simples. Ele estava se referindo sim aos valores infantis, à inocência, à ingenuidade, à humildade que normalmente as crianças demonstram. Esses valores espirituais tão característicos da infância é que nós temos que incorporar em nossas condutas para sermos mais simples, mais humildes, mais submissos a Deus. Esses valores que são mais característicos da criança pela simplicidade delas. Mas é muito interessante ver que o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, preocupou-se em receber as crianças. Preocupou-se em ter as crianças perto de si. Porque ele sabia, melhor do que todos nós, obviamente, que todas as faixas etárias
necessitam de evangelização, necessitam do seu evangelho, necessitam da sua mensagem. E se todas as faixas etárias delas necessitam, quanto mais cedo o ser receber essa mensagem, tanto melhor para a sua trajetória. Quanto mais criança, quanto mais jovem receber essa mensagem, melhor. Quantos e quantos companheiros que somente conhecem o Evangelho de Jesus quando estão mais velhos, aos 50, 60, 70 anos, quantos e quantos companheiros que tiveram essa fala, que a partir dos 50, 60 anos, ou qualquer idade, a pessoa diz: que pena que eu não conheci antes, que pena que eu não conheci o Evangelho de Jesus antes para poder ter a possibilidade de evitar certos males, evitar certas problemáticas, evitar certos equívocos e ter uma vida mais segura no nível moral, se eu tivesse conhecido antes o Evangelho de Jesus. Então, se é tão importante, e não é nenhuma proposta fanática, nenhuma proposta proselitista, é uma proposta de levar as crianças e os jovens esse conhecimento. Vemos alguns pais que às vezes não se preocupam com a religião e dizem: quando o meu filho crescer, ele então escolhe a religião que ele quer seguir. Ora, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer seguir, é evidente. Quando ele é adulto, ele será mais livre. Mas enquanto é criança, é nosso dever dar a ele essa mensagem que nós conhecemos. Mais tarde, ele escolherá o que ele quer com muito mais base do que esperar acontecer e ver agora, como vemos muitos adolescentes nossos, infelizmente, no mundo de vícios, no mundo de crimes e etc., porque não tiveram uma base social sólida. É evidente que a causa disso também é social, as debilidades sociais, mas tenhamos certeza que se esses mesmos jovens tivessem um aprendizado na juventude, na infância, sobre o amor que Jesus nos ensinou, a realidade seria completamente diferente. Então, quando Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, estava dando início a esse processo de transformação da humanidade pela evangelização do espírito, não apenas do corpo, mas acima de tudo do espírito, que é o ser imortal, que é o ser que permanece e que continuará vivo após a morte. Então todo o aprendizado que recebemos agora permanecerá conosco. Essa realidade da evangelização, que é a evangelização espiritual, a evangelização do espírito, e que é a verdadeira educação, que é a educação da alma, é que deve ser a nossa preocupação. Disse um pensador certa vez que a educação da alma é a alma da educação. Se a educação da alma é a alma da educação, cultivemos esse valor do espírito para que a evangelização possa então transformar a humanidade e assim atingir o objetivo para o qual ela foi trazida por Jesus à Terra, que é a construção de um mundo novo, que é a construção de um mundo melhor. E assim nós vemos então que esses espíritos vindo mais preparados ao mundo, nós percebemos que se eles estão mais preparados, é necessário que nós também tenhamos uma preparação maior. Evidente, se vêm espíritos mais preparados, crianças mais questionadoras, jovens que têm mais dúvidas, que têm mais perguntas, que têm mais posicionamento, e isso tudo é muito bom, nós que nos predispomos à tarefa de evangelizar, temos que estar mais preparados também. E não tentar barrar, frear esse crescimento e esse questionamento. Porque vemos pessoas que não querem acompanhar esse progresso, com todo o meu respeito, e aí questionam as dificuldades do momento, ao invés de se preparar para as dificuldades do momento. Quantos professores que dizem: os jovens de hoje não são os mesmos de 20 anos atrás. Ok, então você não pode dar aula como dava aula 20 anos atrás. Isso é evidente. Quantos outros que dizem: as crianças de hoje são mais agitadas, as crianças estão nascendo muito inteligentes. Óbvio, então você tem que procurar ser mais inteligente também. Quantos médicos que às vezes dizem: antigamente o médico era aquele que sabia tudo. O paciente ia para o consultório sem saber nada, o médico era o que sabia tudo, e tudo que o médico dizia, nós dizíamos amém e fazíamos o que o médico orientou. Hoje não.
Hoje o paciente ele vai para a internet, estuda sobre a doença que ele tem, quando ele vai para o consultório, ele já sabe muita coisa sobre ele mesmo. E muitas vezes ele discorda do médico, muitas vezes ele faz perguntas que o médico não sabe a resposta, e o médico não pode se aborrecer com isso. O médico não pode se aborrecer com isso, o médico tem que aprender com o paciente. Imagina se o paciente discorda, diz, mas doutor, eu pesquisei tal coisa na internet, será que esse remédio está certo? Será que esse suplemento não está errado? Será que essa postura aqui não pode melhorar? Imaginemos se o médico se aborrece e vira as costas para o paciente. Não, ele tem que olhar para o paciente e aprender com ele, porque é um crescimento para o próprio médico e também para o próprio paciente. Portanto, nós não podemos ter a vaidade, isso vale para todas as profissões, inclusive para a tarefa de evangelização. Eu não posso, no centro espírita que eu frequento, ou na igreja, se houver algum companheiro de outra religião, ou em algum outro templo, de qualquer crença, nós que militamos no trabalho de evangelização, nós não podemos dizer que hoje está muito difícil, hoje está muito complicado, os jovens não são mais os mesmos, as crianças não são os mesmos. Ora, é evidente, nada é o mesmo, tudo muda. Tudo muda. Heráclito, um pensador, um filósofo antigo, ele costumava dizer, a vida é feita de mudanças. E ele tem uma frase fenomenal. Heráclito dizia que um mesmo homem nunca toma banho num mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque na segunda vez o homem não é mais o mesmo. E o rio também não, porque as águas estão correndo. Então olha que sabedoria, o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque na segunda vez o homem não é mais o mesmo e o rio também não. Então nós temos que acompanhar o processo de mudança, tudo na Terra muda. Estamos aqui falando já há alguns minutos, há uns 20 minutos mais ou menos, já não somos mais os mesmos, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, porque nesses 20 minutos já ouvimos alguma coisa, já trocamos uma ideia, o tempo já passou, já refletimos sobre algo, já não somos as mesmas pessoas de 20 minutos atrás. Que dirá quando se passam 10, 20 anos. Então, em todas as áreas da vida, temos que acompanhar a mudança. Na área da evangelização, a mesma coisa. Aqueles que são evangelizadores, que lidam com crianças, com jovens, que têm a tarefa nas suas instituições religiosas de levar a mensagem religiosa, a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem da sua crença, aqui no nosso caso da doutrina espírita, mas seja qual for a sua religião, que tem essa tarefa de trabalhar com crianças e jovens e levar essa mensagem de luz, temos que procurar nos aprimorar cada vez mais, procurar ler cada vez mais, procurar estar antenados com a modernidade, aprimorar o conhecimento através da leitura, aprimorar práticas educacionais, aprimorar dinâmicas, aprimorar o questionamento, penetrar no mundo dos jovens e das crianças, não ficar com discursos antiquados, não fugir de temas atuais. Se os nossos jovens querem falar de discriminação, de preconceito, de homossexualidade, vamos falar sobre esses assuntos? Talvez não tenhamos a resposta para tudo, ok, mas vamos trocar ideias, sem preconceitos, sem restrições, e vamos aprender com eles. Ao invés de ter a resposta definida para tudo, vamos estudar o assunto. Quando tivermos uma resposta, ótimo. Se não tivermos, vamos aprender junto com eles, porque muitos dos nossos jovens sabem mais do que nós. Muitos dos nossos alunos sabem mais do que nós. Hoje, com a internet, o conhecimento está democratizado. Democratizado totalmente. Então, quantos e quantos alunos e evangelizandos que sabem mais do que os seus instrutores, do que os seus orientadores? E nós temos o dever de acompanhar esse progresso, aprimorando estudos, práticas educacionais, práticas pedagógicas, dinâmicas e tudo mais. E concomitante a isso, além do nosso aprimoramento, estar aberto a aprender com aqueles que são o fruto da nossa educação, porque eles têm muito a nos ensinar. Então o trabalho da evangelização é um trabalho primordial de transformação da humanidade e nós temos que acompanhar. As casas religiosas são esse santuário de transformação. Todas elas. O centro espírita, por exemplo, é um santuário de transformação. É um altar de mudanças morais. Quantas pessoas que nós vemos adentrarem na casa espírita e saírem transformadas. Quantos adultos que entram na casa espírita que às vezes têm tendência para o crime, que estão pensando em cometer um aborto, que estão pensando em cometer um suicídio e ouvem essa palavra transformadora através de uma palestra, através de um grupo de estudo, através de um livro e se transformam e mudam de postura. É a mensagem de Jesus fazendo efeito. A mesma coisa os nossos jovens.
Os jovens espíritas, e por extensão as religiões em geral, estamos focando no espiritismo porque naturalmente é a nossa crença e a proposta dessa palestra, mas isso vale para todas as religiões. O espiritismo ele traz uma transformação, uma mensagem que os jovens se transformam, são outras pessoas, mudam o comportamento. Isso não acontece com todo mundo, ok, mas algum efeito sempre terá. Nunca é perdido um trabalho que fazemos no bem, nunca ele é perdido. Outro dia eu ouvi um companheiro dizendo que estava muito triste, porque um jovem que ele evangelizou, que ele levou a mensagem de Jesus, hoje entrou para o mundo do crime. E ele estava muito triste. E eu falei, não se entristeça, porque a sua parte você fez. Até porque a mensagem que você lançou, ela não será perdida, ela está no inconsciente dele. E isso vai aflorar aos poucos. E também você não sabe como seria a vida dele se não tivesse sido evangelizado. Porque a evangelização não é só a construção do bem, é também a diminuição do mal. De repente ele iria fazer muito mais mal do que faz agora, porque ele foi evangelizado. Se hoje no mundo do crime, se ele matou uma pessoa, se você não tivesse evangelizado, ele poderia matar 10 pessoas. Como você evangelizou, foi uma só que foi vítima dele. De repente ele poderia ter sido um grande traficante e hoje ele é apenas um pequeno usuário. Porque a evangelização fez ele amadurecer e reduzir esse mal, porque o pensamento, a ideia do evangelho está dentro dele. Então, claro que nós não queremos ver ninguém no mundo do vício, do crime, nada disso. Mas estamos dizendo que o bem que nós fazemos não é só a construção do bem, é também a redução do mal. Por isso que nenhum trabalho fica perdido. E aqueles que passam por nós, que nós tivemos a oportunidade de levar a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, isso permanece com a pessoa, aflora na sua vida. E não só induz ela ao bem, como impede, freia as suas más vibrações, as suas más tendências, e a pessoa, sem se dar conta, aquela mensagem que brota do seu inconsciente vai colaborando para a sua transformação pessoal, para a sua transformação moral. É aquela voz que fala no fundo do coração, é aquela lembrança que a pessoa tem do período que ela estava no centro, que estava na igreja, que estava na instituição X ou Y, e ela então se transforma, se modifica. Os nossos templos, portanto, são templos religiosos de transformação moral. São templos que nos levam a essa mudança espiritual que faz tanta falta e é tão premente, tão importante nos dias atuais. Quando nós olhamos a nossa história, quantos e quantos jovens na história religiosa que entregaram suas vidas pelo Evangelho de Jesus, pelo bem da humanidade? Quantos e quantos? Na época de Jesus, nós vimos Inácio de Antioquia, que foi um grande apóstolo do Evangelho do Cristo, que entregou sua vida pelo bem da humanidade, que divulgou a mensagem de Jesus, que foi encaminhado à morte pelos leões, mas acabou sendo liberto depois e prosseguiu pregando o Evangelho desde muito moço. Quando nós olhamos João o Evangelista, que era o mais jovem dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, João, quando conheceu Jesus, tinha 13 para 14 anos e acompanhou o Mestre até os últimos dias de sua vida. Jesus morreu, foi crucificado e ele prosseguiu. Foi o único dos discípulos que morreu de velho, já nonagenário, quando ele foi para a ilha de Pátimos e teve a grande visão do final dos tempos, onde ele escreveu o Apocalipse, que é o último livro bíblico, são as revelações e os ensinos de João, o evangelista. Conheceu Jesus com 13 para 14 anos, nunca mais foi o mesmo. Jesus acreditou na juventude. E ao longo da nossa história, quando nós olhamos Timóteo, que trabalhou com o apóstolo Paulo, quando olhamos São Francisco de Assis, que começou também tão jovem a sua transformação, quando nós olhamos no século XIX, Allan Kardec na codificação do Espiritismo, da equipe que trabalhou com Allan Kardec, havia jovens com 14, 15, 16 anos. Um trabalho seríssimo, que era a instauração
da terceira revelação na Terra, do Espiritismo, que traria uma mensagem libertadora para o mundo de ciência, filosofia e religião, e as mensagens recebidas do mundo espiritual pela psicografia, pela psicofonia, recebida por vários médiuns, mas neste grupo estavam também, da confiança de Allan Kardec, adolescentes com 13, 14, 15 anos, que colaboraram imensamente para esse trabalho maravilhoso que foi a codificação kardeciana e a colaboração que o Espiritismo deu e vem dando para a transformação da humanidade. É necessário, e de lá para cá, poderíamos citar inúmeros outros exemplos, quantos e quantos que desde cedo perceberam a sua transformação. Madre Teresa de Calcutá, jovem ainda, percebeu a necessidade de mudança, de entregar sua vida a Jesus, quando ela saiu da Albânia, onde vivia com sua família, para ir à Índia, a Calcutá. E mal sabia ela que a partir daquela viagem, ela jovem, com 20 e poucos anos, a partir dali sua vida nunca mais seria a mesma, porque ela nunca mais voltaria a morar na Albânia com sua família. A partir de Calcutá, ela ganharia o mundo. Madre Teresa trabalhando pelos mais pobres, pelos mais necessitados. Quando olhamos para a irmã Dulce aqui no Brasil, para Chico Xavier e tantos homens e mulheres que desde adolescentes entregaram suas vidas ao Evangelho. Ah, mas essa transformação, essa dedicação pode se dar quando a pessoa for mais velha? Pode, é evidente que sim. Nunca é tarde para iniciar uma transformação moral, um trabalho de caridade, nunca é tarde. Mas há de se convir que quanto mais cedo, melhor. Quanto mais jovem, melhor. Evidente. E essas criaturas começaram tão cedo seus trabalhos, ainda na juventude, e deram-nos esse exemplo precioso de transformação e de vivência da moral cristã do Evangelho de Nosso Senhor. Essa vivência, e não só na religião, também na ciência, também na filosofia, em todas as áreas do pensamento humano, nós vemos pessoas, homens e mulheres, jovens, que começaram trabalhos maravilhosos e que fizeram com que suas vidas fossem um hino de amor ao Evangelho de Jesus, fosse um hino de amor e de transformação da humanidade. E isso precisa ser restaurado para que esses espíritos novos que estão chegando sejam recebidos também por pessoas mais qualificadas que somos nós, para que nós também sejamos espíritos novos a cada dia e traçando novos rumos para a nossa humanidade, que é o rumo da transformação. Algumas pessoas pessimistas costumam dizer que o mundo não tem jeito, que o mundo está muito pior do que no passado. Ora, não está pior, está muito melhor. Ah, tem problemas? Tem problemas. A diferença é que hoje nós ficamos sabendo desses problemas. No passado, como não havia a comunicação que tem hoje, se houvesse um terremoto na China e morresse milhares de pessoas, nós não ficaríamos sabendo. Como aconteceu, no passado houve desastres que morreram milhares e milhares de pessoas e não se sabia, porque não havia a comunicação que tem hoje. Então aconteciam os problemas, as corrupções, mas nós não sabíamos. Hoje nós sabemos de tudo imediatamente. Se algum político se corrompeu, se a pandemia matou mais uma ou duas pessoas, se houve um terremoto em algum lugar, nós sabemos instantaneamente. E isso é massificado nas redes sociais e na televisão, o que nos dá a impressão de que os problemas aumentaram. Não aumentaram, eles são os mesmos. Agora é que nós sabemos deles. Pode ter aumentado em alguma área, diminuído em outra, mas nós sabemos dos problemas, das dificuldades, dos desafios. Eles são noticiados a todo momento e isso nos passa uma impressão pessimista, quando na verdade a humanidade progrediu e progrediu muito. Quando que nós iríamos sonhar estarmos aqui falando uns com os outros, através de um aparelho, de um computador, de um celular, entrando na casa uns dos outros, coisa que até alguns anos atrás era impossível. Só a televisão fazia isso e hoje qualquer um de nós pode fazer a qualquer momento uma transmissão ao vivo, uma transmissão gravada, uma mensagem. Ora, um livro que era algo difícil de se comprar, que tínhamos que ir a bibliotecas, hoje nós entramos na internet e podemos estudar qualquer assunto que nos aprouver para aprofundar e conhecer esses assuntos dentro do nosso gosto, da nossa vontade. É uma necessidade, portanto, premente de olharmos o lado bom da vida na Terra, nos amadurecermos, nos aprimorarmos cada vez mais, nos dedicarmos mais à leitura, ao crescimento moral, espiritual, a esse amadurecimento. E não relaxarmos. Não dá mais para a pessoa dizer que passou um ano inteiro e só leu um livro. Não é mais possível dizer que leu um livro só por ano.
Não é mais possível o professor ter aquela aula pronta para os seus alunos e dar aquela mesma aula há 15 anos, que ele já sabe de cor e salteado. Não dá mais, porque hoje de um ano para o outro o conhecimento se multiplica enormemente, de um dia para o outro. Como é que eu vou ter uma aula pronta de 15 anos atrás, que eu dou todo dia, desconsiderando todo o progresso que aconteceu e que acontece de lá para cá? Não é mais possível. Então temos que nos adaptar. Não significa sermos pessoas agitadas, frenéticas, que só ficam pensando em estudo, em correria, não é isso. Mas nos educarmos para a nova era, porque espíritos novos pedem novos rumos, e esses novos rumos pedem um amadurecimento maior de nossa parte. Então educarmos-nos mais, educar o nosso tempo, educar o nosso pensamento, educar o nosso amadurecimento, educar as nossas escolhas, os nossos gostos, para lidar melhor com as relações, para lidar melhor com as situações. Nós temos hoje desafios que não existiam no passado, que não existiam em época nenhuma, redes sociais, por exemplo. Quem é evangelizado, seja adulto ou criança, não vai usar redes sociais para provocar o mal, como nós vemos hoje, incentivando o ódio, xingamentos, maledicência. Tantos e tantos comportamentos atrozes, pequenos, medíocres, que vemos em redes sociais, pessoas xingando políticos, como se xingamento transformasse alguém. Ao invés de fazer uma crítica inteligente, bem elaborada, para qualquer assunto, xingamentos, maledicência gratuita, corrupção, indução a ideias erradas, crimes, postagens difamantes, que poderiam ser completamente diferentes. Quem é evangelizado vai postar coisas otimistas, alegres, trabalhos no bem, trabalhos de caridade, vai incentivar coisas boas, vai convidar as pessoas para ações nobres. E mesmo quando a pessoa quiser falar de algum problema, ela falará de forma respeitosa e inteligente, não falará dessa forma desrespeitosa que muitas vezes vemos. Quem tem esse sentimento de evangelização em qualquer idade, levará para o mundo essa mensagem de amor, seja em redes sociais, seja através da palavra, através de um livro, através do que for, levará para o mundo essa mensagem de amor. E ao levar para o mundo, estará colaborando com a humanidade nessa transformação e ao mesmo tempo imprimindo em si mesmo essa conduta, porque de nada adianta eu falar de Jesus para o meu próximo se Jesus não está presente no meu coração. Não adianta nada eu falar muito bonito para as novas gerações se no meu comportamento, na minha postura, Jesus não está presente. Façamos, meus irmãos, com que a mensagem de Jesus esteja presente em nós para que possamos levar para os outros. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Não consigo distribuir aquilo que eu não possuo. Para eu poder distribuir o amor de Jesus para a humanidade, o amor de Deus à humanidade, eu tenho que ter esse amor dentro de mim. E a evangelização faz isso. Se eu quero evangelizar a humanidade, eu tenho que ser uma pessoa evangelizada. Não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa evangelizada. Uma pessoa que se preocupa com o bem do próximo, que tem a evangelização nos lábios, no pensamento, no coração, no sentimento, e se preocupa verdadeiramente com o bem da humanidade. E isso faz com que essa pessoa, ao ter esse sentimento verdadeiro e ser evangelizada, evangelizará o mundo, aonde ela estiver, com a sua simples presença, ou com a sua palavra, ou com qualquer outra coisa que ela faça. Ela será um ícone, uma lâmpada acesa na escuridão, a levar a mensagem de amor. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a doutrina espírita nos ensina: fora da caridade não há salvação. Esse sentimento de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, e de fora da caridade não há salvação que o Espiritismo nos traz, é a essência da proposta evangelizadora. Cuidemos disso, meus irmãos. Aprimoremo-nos diariamente, moral e intelectualmente, e estaremos dando a nossa contribuição na construção de um mundo melhor. Eu gostaria de agradecer imensamente o carinho da presença de todos, pela oportunidade de estarmos aqui, pela troca de ideias, pela participação. Que Jesus vos abençoe e vos ilumine muito. Evangelizemos a humanidade, evangelizando-nos a nós mesmos, e construiremos um mundo melhor. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e muito obrigado mais uma vez. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz.
Se conosco, Mestre amado, abençoando-nos e amparando-nos, para que o mundo inteiro sinta a Tua presença de luz, em nome de Deus, a abençoar a humanidade e a construir um mundo novo. Se conosco, Senhor, muito obrigado por tudo. Louvado sejas e graças a Deus. Muita paz a todos e muito obrigado.